Pedro, eu peço a vocês, irmãos, eu peço que abram a Bíblia de vocês, as Bíblias de vocês, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 8. Eu vou ler na chamada versão Almeida Revista e Atualizada, que é essa que o Pedro está colocando aí. E assim que tiver tudo pronto, a gente começa. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, colocamos a nossa vida diante do Senhor, em temor e tremor, lembrando que estamos aqui para ouvir a Tua voz, a voz do Criador de todas as coisas, do Deus soberano, do Deus que separa joio de trigo, do Deus que abençoa a posteridade, até a posteridade daqueles que o amam. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa hora e pedir: Jesus, abre o nosso entendimento, ilumina com a Tua luz as nossas mentes, para que nós possamos compreender e experimentar a transformação que a Tua palavra promove na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana, a quinta-feira, eu marquei uma aula com o pessoal do Conexão. Como vocês têm sabido, Conexão é a reunião que a gente faz à véspera do batismo dos irmãos novos convertidos, ou da recepção, da integração de membros, pessoas que foram membros de outra igreja e que querem migrar para cá, se identificam conosco, desejam estar, por algum motivo, nessa comunidade de fé. Às vezes se mudaram, vieram morar próximos, às vezes não se identificam mais com o lugar onde estavam. Cada caso é um caso. Mas o Conexão, então, é esse momento que a gente para. E as pessoas que são candidatas a serem recebidas ou batizadas, elas recebem um material nosso, que é uma apostila, que possui ali, de forma um pouco condensada, em 10 lições, o estudo de 10 principais assuntos que dizem respeito à dinâmica da nossa igreja. Como nos reunimos, como nos integramos, o que valorizamos, né? Coisas desse tipo. E nós vamos estudando isso até quando chega próximo do dia que nós marcamos aqui na igreja para podermos fazer a última reunião. Nessa quinta-feira, então, eu marquei e a Roberta estava presente, né? Eu acho que a Célia tentou entrar, não conseguiu ali,
Foi uma reunião virtual, e a Roberta estava presente, e a aula foi uma aula particular. Embora tenha mais gente no grupo, somente a Roberta estava presente. Mas foi positivo e providencial da parte de Deus, porque ao invés de falarmos sobre eventualmente as lições, porque segundo Roberta não era tão necessário, porque ela disse que as lições estavam de fácil entendimento, a gente tirou um tempo para conversar sobre questões e dúvidas pessoais que ela disse que possuía. Algumas. 3. Uma delas particularmente me chamou a atenção, de tal forma que eu resolvi também falar sobre isso aqui na igreja, dando continuidade, né, até coincidentemente, se a gente pode dizer assim, dando continuidade àquilo que eu vinha falando. Roberta disse assim para mim: tenho uma dúvida sobre oração. Por que nós precisamos orar? E ela disse assim: pastor, Deus já não conhece tudo? Já. Deus já sabe de tudo? Já. Deus vai fazer alguma coisa que seja contra a sua vontade? Não. Então para que adianta orar? Se eu pedir uma coisa que não é da vontade de Deus, Ele não vai fazer. E se eu pedir uma coisa que é da vontade de Deus, Deus já vai fazer. Eu respondi para ela 3 aspectos aqui que eu quero compartilhar com você e depois entrar nesse texto novamente. Falei para ela: olha, Roberto, oração é muito mais do que apenas um exercício de petição. Em primeiro lugar, eu disse para ela, como bom presbiteriano que sou, teologicamente falando, né, sermão de 3 pontos. Eu disse para ela: primeiro, porque nascemos de novo. O primeiro motivo pelo qual a gente ora é porque a gente nasceu de novo. É porque a gente se tornou filho de Deus, cristão, crente, todo aquele, né, como diz João no seu evangelho. Mas a todos quanto o receberam, Jesus Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascido não da vontade da carne, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então, é uma questão de causa e efeito. Se eu perguntar a você, por exemplo, se eu olho para Felipe aqui, vejo Felipe e pergunto: Felipe, de quem você puxou essa barba de Popeye? Ele é marinheiro, tá, gente? Tá mais para Brutus, né, do que para Popeye com essa barba aí, mas tudo bem. O Popeye não era assim, não. É o Brutus, né? Mas ele não é bruto, né? Ele é o Brutus, mas ele não é bruto. E aí a gente sabe que o velho lobo do mar, Miguel Vale, pai dele, que hoje não está aqui porque está nos preparativos do seu aniversário, está comemorando aniversário, nem falamos do Miguel, mas não é hoje o aniversário dele? Foi em março. E aí então, ele não está aqui, mas quando a gente fala, poxa, com quem o Felipe parece? O Felipe parece com o Miguel, é filho do Miguel. Imagine você que o Felipe saísse parecido com outra pessoa, olho puxado, baixinho, né, com características asiáticas. Poderia ter sido, obviamente, alguma coisa da natureza, da genética, mas provavelmente todo mundo ia olhar até esquisito para ele, vai olhar assim: esse aqui é seu pai, sua mãe não é assim, seu pai não é assim, não trocaram você na maternidade não, meu filho? É uma questão de causa e efeito. Em alguma medida nós parecemos com aqueles de quem nós nascemos, é assim. Nas características boas ou ruins, nas que a gente gosta ou nas que a gente não gosta. Eu não gosto do meu cabelo. Por que você não gosta do seu cabelo? Porque eu puxei a minha mãe, o cabelo da minha mãe não era bom. Ou do meu pai não era bom. Mas eu adoro os meus olhos, os olhos azuis que eu tenho, puxei a família de papai. Nós somos assim.
É uma questão de causa e efeito. Então, em primeiro lugar, a questão da oração. Quando você nasce de Deus, você é filho de Deus. Como é que um filho conversa com seu pai? O nome disso que a Bíblia dá é oração. Eu não oro só porque eu preciso. Eu oro porque eu sou. Eu oro porque Deus faz parte da minha vida. Ainda que eu não tenha nada a pedir, eu tenho a falar. Eu tenho a agradecer. Eu tenho a me comunicar. Então, oração não é apenas, eu disse para ela, por um motivo específico. Você vai orar, Roberta. Se nasceu de Deus, você vai orar. Porque orar faz parte da sua nova natureza. Essa é a primeira verdade. Segunda, eu disse para ela, oramos também porque é uma ordem de Jesus. E ainda que eu não sinta vontade muitas vezes, eu tenho de fazê-lo, porque é também uma disciplina espiritual. Eu não faço só por isso, mas também não posso deixar de fazer, porque também existe essa necessidade, essa ordenança da parte de Jesus. Então eu tenho que orar. Ah, mas e se não acontecer? Não é problema meu, Jesus mandou orar. Ah, mas a gente ora pelas pessoas que estão enfermas, e se nada acontecer? Não é problema meu. Ele mandou orar. Então oramos também porque somos obedientes. Oramos porque somos filhos. Causa e efeito. Oramos porque somos obedientes, e obediência também faz parte da filiação. O filho deseja obedecer o pai. Terceiro, eu falei para ela, ou não falei, mas vou falar para vocês e falo também para ela, mas eu acho que falei. Oramos porque Deus deseja nos fazer coparticipantes de seus propósitos. Quando ela diz assim, ah, mas Deus já não sabe mesmo? É verdade. Pensa você saiu atrasado no determinado dia para uma reunião de trabalho. E no meio do caminho você lembrou de algo que você não preparou. Passou batido. E você ali na Ponte Rio-Niterói, no seu carro, dentro do ônibus ou no catamarã, ou na barca. Você está ali, Senhor, Deus, entra com providência, faz um milagre, me ajuda, porque eu esqueci esse negócio, eu esqueci de fazer, eu esqueci de preparar e tal. E quando você chega lá no local de trabalho, naquele lugar lá daquela reunião, algum abençoado, no dia anterior, teve a ideia de deixar um computador, um laptop preparado com o data show no lugar e um pendrive à disposição com uma internet. No lugar não tinha, mas ele deixou lá um negócio para acessar uma internet. E você chega naquele lugar e o troço estava preparado desde o dia anterior, quando você esqueceu o seu data show, você esqueceu o seu computador, você esqueceu o que tinha de montar. E você diz, Deus ouviu a minha oração. Que conversa é essa? Deus fez um negócio na noite passada, pô. Você não tinha nem orado ainda. Como é que esse troço aconteceu? Deus fez voltar o tempo? Não. Mas você diz, Deus, o Senhor me ouviu. E Deus está dizendo para você, sabe de nada, inocente. Você que orou, e eu promovi isso na sua vida para você entender que eu quero que você seja coparticipante das coisas que eu faço. Não é assim? Ou eu falei alguma mentira? Então, oração também não é só por conta, nem principalmente, do utilitarismo, né? Eu vou fazer para Deus fazer, se eu não orar, Deus não vai fazer. Deus já fez. Mas Deus te faz coparticipante. Isso não muda Deus, mas muda você. Cara, Deus me ouve, Deus sabe das minhas necessidades. Aliás, é assim que termina o verso 8 que Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E eu disse para ela que um outro motivo era que, às vezes, Deus responde de forma negativa, porque, como disse Jesus, qual pai que tendo um filho, e esse filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra, ou lhe pede um peixe, o pai lhe dá um escorpião.
E Jesus diz então para os seus discípulos: se vós, sendo homens maus, pessoas imperfeitas, com sentimentos escusos dentro dos seus corações, com amor imperfeito e etc., sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, se vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, como é que vocês acham que Deus vai dar um escorpião para um filho que está pedindo peixe? E eu disse para a Roberta: o problema é que às vezes nas nossas orações a gente está pedindo a Deus um escorpião sem saber. E Deus não vai dar. E você pode ficar triste, chateado, chorar e dizer: você não me ama. Como o filho que diz para o pai que não quer dar aquele presente que ele pede o tempo inteiro: você não me ama. Mas na verdade, por amor é que o pai não dá. E é por amor que muitas vezes Deus não nos dá. Mas não é só isso. Eu hoje, além dessas coisas, que eu acho até que a gente já teria farto material para refletir sobre tudo isso, mas eu queria, com base no texto aqui, ainda falar um pouquinho mais. Se a gente pensar em termos de espiritualidade, de fé, eu tenho falado já há umas semanas, por exemplo, falamos de obediência, né? Falamos de atitude, sobre o filho que disse que não ia para a lavoura e resolveu ir, o que disse que ia e não foi, quem fez a vontade do Pai. Então, falamos que uma espiritualidade genuína é aquela que tem uma atitude correta. Falamos sobre a questão do jejum como parte da necessidade de aplicação à nossa espiritualidade. Falei sobre Santa Ceia no domingo passado, dando uma ênfase nas perspectivas do que é das ações ou da maneira correta de participarmos da Santa Ceia. Hoje eu quero falar sobre a oração correta. Qual é a forma certa de orar? Porque Jesus diz assim: olha, não orem como os hipócritas fariseus, com vãs repetições, porque também acham que pelo muito falar serão ouvidos. A gente muitas vezes aplica isso à questão da reza, né? Nós evangélicos, nós cristãos protestantes, que entendemos que a fé não é uma manipulação de Deus com palavras mágicas, nós somos muito críticos das chamadas rezas pré-estabelecidas. Inclusive, é uma falha comum da nossa parte, muitas vezes, propormos a oração do Pai Nosso por acharmos que essa é a oração universal que Jesus ensinou. Jesus nunca nos ensinou uma oração para ser compartilhada como oração universal, integralmente, em qualquer circunstância. Senão Jesus teria nos ensinado uma reza também. Quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Via de regra a gente faz isso. O que não é a proposta de Jesus. Jesus naquela oração, não vou falar sobre isso hoje, posso falar mais à frente. Jesus naquela oração nos ensina princípios que devem estar contidos no nosso coração e nas nossas palavras. Coisas e atitudes mentais e teológicas que nós devemos nos lembrar e saber quando oramos. Podemos pedir o pão de cada dia, mas devemos lembrar que seja feita a vontade dele, não a nossa. Então são aspectos nesse sentido, não para que nós nos ajoelhemos e oremos o Pai Nosso, todos os dias pela manhã, ou a Ave Maria, às 6 horas da tarde, ou ainda Salve Rainha. Na época que eu estava buscando a Deus, eu aceitava qualquer coisa, né? E um amigo meu tinha me dado um livrinho do catolicismo, com todas as orações do catolicismo. Eu fazia todas. Eu ainda me lembro de algumas partes, de algumas delas. Mas é isso. Se oração é fruto da intimidade de um pai com um filho, é assim que você trata seu filho?
ó soberano Senhor, Pai. É assim que você espera que ele chegue a você? E aí, deixa eu fazer uma outra crítica, porque muito embora nós critiquemos às vezes o catolicismo por conta disso, nós temos também as nossas rezas evangélicas. Podemos ter, ainda que com palavras diferentes, sem uma ordem, palavras aleatórias, mas pode ser só reza, pode ser só da boca para fora. Tínhamos um professor no seminário, Edilson tinha um professor no seminário, Edilson adorava ele. Ele sempre começava a oração como, Edilson? Senhor Deus. Pronto. Ali começava aquela oração reza do nosso professor protestante. Portanto, eu queria pensar nisso com você. Quando é que a oração é correta? Primeiro, a oração é correta com base no texto que nós lemos. Quando ela não é realizada com o objetivo de vanglória pessoal, mas de dependência de Deus. A oração é correta quando a gente faz por demonstração de dependência de Deus. Olha o que diz o verso 5. Jesus diz assim, olha: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Há aqui um antagonismo. Jesus coloca em oposição a espiritualidade dos fariseus, que eram os religiosos judaicos da época, com a espiritualidade que um cidadão do reino dos céus, um discípulo de Jesus deve ter. Aqueles, os fariseus, eles queriam demonstrar superioridade, espiritualidade. Então, para demonstrar para os outros, o que eles faziam? Eles oravam em pé nas praças, em voz alta, né? Em atitude de contrição, tal como o jejum. Lembra que Jesus disse, quando se jejuarem, não desfigurem o rosto como fazem os hipócritas e os fariseus, para parecer que estão jejuando, né? Olha só que homem piedoso, olha, ele está sendo massacrado pela força do jejum, tanto tempo sem comer, olha, isso deve ser muito espiritual. E tem pessoas, Jesus então está dizendo aqui, que a oração também não deve ser um expediente para uma autopromoção, uma vanglória pessoal. Oração é o contrário. Então, quando vocês forem orar, não precisa demonstrar para os outros que vocês oram bonito, sabem fazer, etc. Isso é diferente, tá? Deixa eu abrir um parênteses. Isso é diferente de você orar e a pessoa julgar que a sua oração é bonita, porque ela é verdadeira. Às vezes a pessoa fica comovida quando a gente ora de maneira simples, mas verdadeira. Ela diz, poxa, que oração bonita. Eu não entendo isso negativamente. Se a minha oração e a minha motivação foi correta e eu fiz isso de maneira justa, não tem problema nenhum. O problema está sempre no coração da gente, não de quem ouve. Então, o que Jesus está dizendo é: oração não é demonstração de espiritualidade, oração é demonstração de dependência. Eu dependo de Deus. Eu não sou espiritual porque eu oro. Eu oro porque sou espiritual. Orar não me torna ninguém melhor, mais forte, mais bonito aos olhos de Deus. Mas orar nos torna dependentes de Deus. Na verdade, orar é uma demonstração do reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus. Quando eu oro, o que eu estou dizendo é o seguinte: Senhor, eu posso até ter algumas capacidades de arguição, de pensamento, mas se o Senhor não fizer a transformação, quanto discurso bonito você já ouviu? Por que oração faz tanto parte da vida do crente? Porque o crente, por melhor que ele seja competente naquilo que ele faz, ele reconhece também
que se Deus não fizer, ou se Deus não retirar os embaraços, basta às vezes um pequeno embaraço para acabar e jogar por terra toda a sua capacidade, todo o seu treinamento, toda a sua destreza, todo o seu conhecimento, toda a sua intelectualidade. Sem Cristo nada podemos fazer. Ele diz isso em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Não é alguma coisa vocês vão fazer, mas a gente não faz nada sem Ele verdadeiramente. Então a oração é correta quando ela não é para vanglória pessoal, mas para demonstrar que somos dependentes de Deus. Quando a gente ora, a gente já começa, muitas vezes, se colocando de joelhos, se não literalmente, quando há uma impossibilidade física, mas mentalmente, psicologicamente e espiritualmente, porque estamos dizendo para Deus: Senhor, socorre porque deu ruim, socorre porque pode dar ruim, socorre porque só pode dar bom se o Senhor permitir. Se o Senhor não agir, não tem nem como dar bom. Então, oração não é para vanglória. No nosso meio evangélico, tem gente em muitos movimentos aí que você olha e diz assim: poxa, eu nunca vou ser igual esse cara, né? Eu nunca vou ser assim. Rapaz, esse cara ora muito, hein? Isso é um orador, hein? Aquela oração maravilhosa, poderosa, mas Jesus diz que muitas delas são palavras da boca para fora, coisa vazia, que não tem substância, e Deus não se impressiona com esse tipo de oração. Portanto, a nossa oração deve ser uma oração sincera, ela deve ser humilde, reconhecendo quem nós somos, e sincera diante de Deus, porque Deus não se impressiona com nada, não há nada que possa impressioná-lo. John Stott afirma o seguinte, melhor dizendo, entre os judeus era usual que se realizasse publicamente a oração, assim como a beneficência. Beneficência era da esmola. Como os horários da oração estavam determinados para de manhã, ao meio da tarde, ao meio-dia e à noite, muitas vezes se via uma pessoa parada na rua orando. Desse modo, ela cumpria pontual e fielmente o horário da oração. E nessa circunstância, a pessoa não dizia a oração em voz alta, o que era proibido, mas ficava murmurando. Então, quem olhava dizia assim: olha só, caramba, o cara é fera. Mas John Stott afirma assim: em lugar de ficarmos preocupados com a técnica do sigilo, precisamos lembrar-nos de que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo na oração é purificar nossas motivações. Assim como devemos dar nossas ofertas com amor genuíno pelas pessoas, também devemos orar com amor genuíno e dependente de Deus. Jamais deveríamos usar o exercício da piedade da oração para disfarçar o nosso narcisismo. Portanto, a oração não pode ser um instrumento de autopromoção e autoglorificação, mas uma declaração de auto-humilhação e total dependência de Deus. Quanta coisa, gente, quanta coisa difícil nós temos para enfrentar nessa vida. Sejamos sinceros, coisas maiores do que a gente pode suportar, coisas maiores do que a gente pode resolver, coisas maiores do que a gente pode dar conta. Orar é dizer para Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Em segundo lugar, a oração é correta quando ela reflete também intimidade do filho com o pai. Então pensemos lá naquele primeiro tópico que eu disse a Roberta. Oração é um ato também da alma do filho. E o filho é aquele que de fato tem uma experiência com Deus. É impossível não orar. Quando eu não conhecia o Senhor, eu dizia: não, eu tenho que chegar a tal hora em casa e antes de dormir eu tenho que fazer aquela oração.
Eu tenho que fazer aquela oração das tantas horas da tarde, porque se eu não fizer ali, eu não estará correto. A divindade não vai ouvir. Perceba que até o conceito de Deus se torna vago demais para nós. Mas a oração é correta quando reflete a intimidade do filho com o pai. Olha o verso de número 6. O que diz na sua Bíblia? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha que coisa maravilhosa. O quarto que Jesus está falando aqui na verdade não é o quarto de dormir, tá? As casas da Palestina, naquela época, no primeiro século, elas tinham os vãos de portas e janelas, mas via de regra não tinha nem janela nem porta. E existia um único lugar que era ou que podia ficar trancado. Não tinha essa ideia, ainda que se tivesse porta ou janela para fechar com relação às intempéries, o que também não era muito comum lá na época. Você não tem, ih, meu Deus, inundou tudo. Lembra que a gente está na Palestina. É preciso a gente lembrar que não tinha esse hábito de uma porta do seu quarto que necessitasse de chave. Não, nós hoje em dia temos. Meu escritório tem chave. Eu saio de casa, passo a chave no escritório para evitar de uma criança entrar, brincar, derrubar meu computador, fazer alguma coisa. Não existia isso. Só existia um cômodo lá que tinha chave. Era um cômodo chamado tameion, que é a palavra que Jesus usa no texto aqui original. Tameion era a despensa. Comida não, né, gente? Qual era o bem mais precioso? Não tinha laptop na época lá, o seu escritório com o laptop para alguém mexer e deixar cair. O bem precioso era rango, era provisão, era comida. Então o tameion, que era o quarto, era o único quarto que era fechado, a despensa, e não tinha nem janelinha, que era para não entrar bicho. Então era um quarto que possuía a maneira de ficar fechado. É interessante que é essa palavra que Jesus usa para falar que o camarada, né, que o cidadão do reino de Deus, que eu e você, que daquela época, né, os crentes daquela época deveriam entrar para orar. O lugar mais secreto, que ninguém entrava. É claro que isso é figurado. Jesus está querendo dizer o seguinte: oração é uma coisa que precisa ser feita com uma intimidade tal que ninguém faça parte daquele momento. Aí você diz assim: mas Luiz, o que eu faço se eu oro no ônibus quando eu estou indo para o trabalho? Intimidade é o que não tem ali. Tem eu e mais 43 sentados e 28 em pé. Ou por aí vai, dependendo do ônibus e da linha e da cidade. Na minha época lá em Itaboraí, sabia, olha só, Luiz, esse povo está assim, ó, esse povo está ficando descrente, hein? Mas quando o cara começa muito com essas histórias, né, que o cara já está assim, olha, a tua turma já está assim, cuidado, hein? Mas antigamente os ônibus eram assim, não sei se você pegou essa época. Capacidade: 43 passageiros sentados, 42 em pé. Já peguei muito 513M, que era o Venda das Pedras, Niterói, via BR-101, assim. Já peguei muito 996 Gávea, da época que era da CTC, Companhia de Transporte Coletivo, era estatal. O famoso rabo quente. Depois você corta essa parte lá no YouTube. Porque o motor do ônibus era atrás. Vocês lembram daquele ônibus? Que era igual uma salsicha? Vocês não são da época da Itapemirim, Macaense, nada disso. Vocês são tudo Nutella, hein? Vocês são tudo Nutella. Que não tinha mais lugar para você sentar no ônibus, você tinha que sentar lá na parte de trás do motor, por isso que era rabo quente. A pessoa levantava no final, estava ali que não aguentava.
Mas você corta, tá, Antônio? Corta depois isso. Você está em casa aí, não compartilha essa parte do vídeo com ninguém, não. E aquela época era assim, os ônibus eram cheios. Aí você diz assim, mas, Luiz, como é que eu vou ter intimidade ali? É porque o sentido é figurado. O sentido aqui é que é bom a gente procurar um lugar que seja nosso, secreto. Mas o que Jesus está querendo dizer é que a oração, ela reflete uma intimidade entre pai e filho. E às vezes, no mundo moderno, no mundo atual, melhor dizendo, a intimidade precisa ser um momento dentro da nossa cabeça. Porque você pode ter uma necessidade de orar, ou aquilo surgir espontaneamente no seu coração, e você está no meio do culto. Quantas vezes você não está aqui no louvor, enquanto um monte está cantando, você fecha o seu olho e você está fazendo a sua oração especificamente? Você está no tameio, você está no secreto do seu quarto, junto com Deus. É preciso a gente entender que Jesus fala então dessa postura interna acerca da oração. É o quarto do suprimento, é o recinto escondido, secreto, a peça mais íntima da casa, porque os suprimentos precisavam estar seguros dos ladrões e dos animais. Era o único cômodo da casa em que o agricultor palestino podia trancar e que também não possuía janelas, como eu disse. Portanto, é duplamente apropriado para a gente aqui ilustrar o sentido do secreto, porque ninguém pode entrar nem olhar para dentro. A ideia é essa. Aquele lugar que você fechava era um lugar que era inviolável. Enquanto você estava ali, ninguém entrava nem te via. Quando você fecha os seus olhos e coloca a sua vida diante de Deus, somente Deus te vê. Ninguém te olha e ninguém te vê. John Stott então afirma o seguinte: devemos fechar a porta para não sermos perturbados e distraídos, mas também para fugir aos olhos dos homens e para ficarmos a sós com Deus. Só então podemos obedecer a ordem seguinte do Senhor: orarás a teu Pai em secreto, ou como a Bíblia de Jerusalém esclarece, orarás àquele que está naquele lugar secreto. Nosso Pai está lá à nossa espera. Nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espectadores humanos e para os críticos também. O que isso quer dizer? Que John Stott propõe assim: é que muitas vezes a gente está orando, mas preocupado primeiro com o que os outros vão pensar. Isso é terrível. Isso é... Eu me lembro de um texto agora, 2 Reis capítulo 5 ou 4, acho que capítulo 4 ou capítulo 5, onde Eliseu multiplica o azeite da viúva. Tem uma ordem de Eliseu ali interessante. Era período de fome na terra, não tinha comida, e a viúva chega, uma determinada viúva chega: sabe que meu marido era homem de Deus e que servia ao Senhor, era temente a Deus, servia a você. Era um dos discípulos de Eliseu. O marido dela morreu. E ela diz assim: e agora os seus credores vieram levar os nossos filhos como pagamento. Olha só, era um discípulo de Eliseu que deixou algumas dívidas. Deixa eu fazer só um corte aqui. A gente tem que ter cuidado com isso, né, gente? Você pode ser discípulo do Senhor, servir ao Senhor e ainda assim deixar a sua família encalacrada, se porventura você morre em algum momento. Ele tinha credores. Outra hora eu falo sobre isso. Ele tinha credores.
E a mulher não podendo pagar a dívida, o que aconteceu? Vieram tomar seus filhos como pagamento da dívida. Iam pegar as crianças e levar para serem escravos, serem vendidos como escravos, dívida paga. E ela vai pedir socorro a Eliseu. E Eliseu então diz para ela assim: olha, que te hei de fazer? O que tu tens? Ela diz: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí era tempo de fome na terra, ninguém tinha comida, ninguém tinha nada, não tinha azeite, não tinha farinha, não tinha nada. Então Eliseu diz assim: então vai e vai às suas vizinhas, seus vizinhos, e pede vasilhas vazias, não poucas. Depois você entra, fecha a porta da tua casa sobre ti e os teus filhos. Deita o azeite nas vasilhas. Bom, aquela mulher vai fazer o que Eliseu mandou. Pediu vasilhas vazias no período de fome. Você está pedindo panela emprestada para tudo quanto é gente, né? Já é uma loucura. Essa mulher surtou, a fome acabou com ela, tadinha. Agora ela está louca de vez, de pedra, porque todo mundo está passando fome, uma loucura. Ela está pedindo tanta panela para quê se ela não tem comida para uma panela? Mas ela quer todas as panelas, e ela pede tudo que pode, até que não tem mais. E aí ela entra em casa e Eliseu diz assim: e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e depois deita as panelas, deita o azeite nas panelas. Para que fechar a porta? O milagre só vai acontecer se a porta fecha. Mas a verdade é a seguinte: é que às vezes a confiança e a fé naquilo que Deus vai realizar carece de você fechar as portas para as interferências externas que podem minar a nossa fé. Fechar as portas ali é para que aquilo que Deus deseja realizar entre eles fique na ambiência de quem crê, e não com as portas abertas para os que estão de fora, talvez olhando, dizia: meu Deus, ela está louca. Aquele punhadinho de azeite, e ela está com 35 panelas espalhadas dentro de casa. Ela vai... E não é verdade, gente, que às vezes esses comentários vão minando a gente? Isso aí, isso não dá certo não. Isso não funciona com ninguém. Por que vai ser com você? Esse caminho, não. Você tem uma convicção, Deus botou isso no seu coração. Mas as pessoas muitas vezes vão dizer: não, sai fora. Ninguém mais sobrevive com isso. Ninguém mais experimenta isso. Isso não é uma realidade. Todo mundo que fez deu errado. Dizem que teve um rapaz que ia participar de uma competição, uma competição na qual todos já tinham falhado. Ele tinha que dar um salto muito alto sobre um determinado obstáculo. E ele, antes de fazer aquilo onde por décadas as pessoas falhavam, alguém chegou para ele e disse: olha, não vai adiantar, você não vai conseguir. Ninguém até hoje conseguiu realizar esse salto. E aí o cara foi lá, correu, se preparou e tal, fez o salto e transpôs o obstáculo. E aí ninguém entendeu nada. E foram procurá-lo depois e dizer: como que você conseguiu onde ninguém conseguia? Mas o cara nada respondia, porque ele era surdo. E ele não ouviu os comentários que faziam acerca do obstáculo. Eu tenho um colega que joga vôlei no meu time, 55 mais, irmão em Cristo. Ele é surdo, joga até na seleção brasileira de surdos, Guilherme Westermann, Guilherme Banana. Guilherme joga de aparelho. Quando o jogo está muito brabo e estão apurrinhando muito ele, porque tem uns caras assim que gostam de apurrinhar dentro da quadra, né?
Principalmente levantador. Levantador é uma peste. Que eles não me ouçam aqui, senão não colocam mais bola para mim. Mas eles precisam controlar o time, mas tem hora que eles reclamam demais da gente, que é atacante. Faz isso, faz aquilo. E o jogo se torna, às vezes, até tenso, né? A gente chama assim, a gente diz que é sair do jogo. É quando você se desconcentra do jogo. Porque às vezes gente do seu próprio time te desconcentra, de tanto que reclama, ou fala, ou dá palpite, ou isso e aquilo. Guilherme é ótimo com relação a isso, sabe por quê? Porque quando às vezes estão apurrinhando muito ele, sabe o que Guilherme faz? Tira o aparelho. Ele tem uma bolsinha no short que ele bota assim, ó. Aí a gente que conhece já olha para a banana sem aparelho, já começa a rir. Porque daqui a pouco o pessoal está falando com ele e tal, não sei o que, ele está assim na quadra. Nada acontece. E a pessoa diz, onde que esse cara está? A gente sabe que ele está, só ele e Deus, porque o aparelho já foi tirado. E ali ele joga tranquilo, fala, cara, quando começa a me apurrinhar, eu falo, poxa, Guilherme, pena que eu não posso desligar a minha audição, também gostaria de fazer isso às vezes. Então, a questão da oração ela deve refletir a nossa intimidade com Deus. É Deus quem nos recompensará, diz o texto bíblico. Recompensar aqui significa devolver o que se recebeu, saldar uma dívida. Portanto, diz John Stott, Deus considera a oração como um presente a Ele, o qual Ele nos devolve, como dívida que Ele tem conosco e que Ele salda a nós à maneira divina. Isto é, Ele salda essa dívida. Quando eu e você oramos, Deus entende isso como uma dívida que Ele tem conosco. Olha que negócio. Ele entende que Ele tem que responder. A questão é, contudo, que Ele sempre irá responder à sua maneira, não à nossa. Então a resposta de Deus pode ser não. A resposta de Deus pode ser daqui a pouco, não hoje. A resposta de Deus pode ser de maneira diferente da que você espera, num tempo diferente que você tem. Mas Deus vai ser impossível Deus não te responder, eu diria para você. Em terceiro lugar, a oração é correta quando não é também simples ajuntamento de palavras vazias. Olha aí o verso 7 do nosso texto que diz, verso 7 diz assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Os gentios eram os povos que não conheciam a Deus, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então aqui é preciso a gente entender que é possível orarmos livremente, descontraídamente, sem uma forma, mas ainda assim ser apenas um ajuntamento de palavras sem o correto entendimento do que se está falando, ser uma tagarelice. Você não... Não, eu oro diferente de você, porque a minha oração não é uma reza. Tá, mas é um ajuntamento de palavra vazia. Não tem valor nenhum. Você ora, não acredita naquilo. O que você pede não é o que você de fato está querendo. O que você se compromete diante de Deus, você de fato não quer fazer. Então é palavra da boca para fora. E segundo, por essa lógica, é possível orarmos com palavras rebuscadas, irreverentes, e ainda assim fazermos dela também uma reza. Senhor Deus, pode virar uma reza, mesmo protestante, evangélica. O evangélico não reza, de repente você reza e não sabe. Senhor meu Deus e meu Pai, pode ser um hábito, sem problema, mas pode ser uma reza. Martin Lloyd Jones diz que a eficácia da minha oração, que é erro pensar que a eficácia da minha oração, da nossa,
depende de quão longa ela é e da nossa maneira particular de orar. Também não depende, irmãos. Às vezes é enrolação. A gente não sabe o que falar, não tem fé para pedir e fica tentando embromar Deus. A pessoa chega para a gente muitas vezes: por favor, ora pela minha saúde. E a gente, ao invés de falar: Senhor, quero colocar a saúde de fulano de tal agora diante do Senhor, e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor realize uma transformação na saúde dela. Eu sei que se o Senhor quiser vai fazer, senão o Senhor vai fazer de maneira diferente. Mas a gente está pedindo aqui àquele que pode fazer as coisas. Mas às vezes a gente não tem fé, a gente começa a enrolar Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, estamos aqui para colocar a vida da irmã fulana de tal, que diante do Senhor e dos anjos, já entregou a sua vida. Nós sabemos que tal confissão faz dela detentora de ter o seu nome no livro da vida. Aí, meu irmão, eu faço uma monografia, um TCC para você aqui. Mas isso tudo é para enrolar, porque no fundo, a gente não está nem crendo que Deus vai fazer alguma coisa na vida dessa irmã. Mas eu preciso dar uma satisfação para ela, né? Já pensou como é que ela vai fazer? Então, queridos, é preciso a gente lembrar de Jó. No capítulo 35, verso 9 em diante, diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos seus corações, dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Grito vazio, numa reza, numa oração, são palavras da boca para fora, são o exercício da disciplina da oração, sem um coração contrito diante de Deus. Olha, a disciplina é importante. Você ora todos os dias às 6 horas da manhã, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia. Você se propõe, faça isso. Mas cuidado para você não achar que a disciplina estéril produz alguma coisa. A disciplina estéril não produz nada diante de Deus. É grito vazio, palavra da boca para fora. Não é isso que Deus deseja. Deus não responde a clamores insinceros, porque tais orações não são alicerçadas na dependência a Ele. Por fim, coincidindo com esse momento importante, a oração é correta quando ela não é fruto de uma tentativa de manipulação de Deus. O verso 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então a oração, ela não pode ser fruto da tentativa de manipulação de Deus. Primeiro que Deus sabe já o que a gente precisa. Então você vai manipular quem já sabe do que você precisa? Você não vai conseguir. Só levá-los ali. Cadê o pessoal do Ministério Infantil? Pedir para levá-los ali atrás. Isso. Deixaram eles escaparem. Paulinho? Ah, eles estão indo para casa? Ah, mas por quê? Não precisava. Deixa os meninos aí. Então,
Tem gente que tenta manipular Deus, falando sobre manipulação com relação ao jejum, lembram? O jejum pode ser uma ferramenta de manipulação de Deus. Vou fazer greve de fome para Deus. Isso não funciona. A oração também. Era assim que os antigos faziam. Por esse motivo serviam aos seus deuses, não por paternidade, afeto ou amor, mas por interesse sórdido e ganancioso, apenas para conseguir os benefícios de Deus, ou das divindades, melhor dizendo. Porém, conosco deve ser diferente. Jesus propõe: a oração é correta quando ela não é fruto de tentativa de manipular Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso. De repente Deus está falando para você assim, ó: o que eu sei é que você não precisa de nada disso. É você que não sabe de nada. Porque é isso que Jesus ensina. Ele sabe do que nós precisamos antes de pedirmos. Por isso que ele providenciou o data show, e o notebook, e a internet, porque ele sabe do que a gente precisa. Primeiro, porque nós reconhecemos a paternidade de Deus. Ele é pai, ele não é um Deus pagão narcisista. Então, se ele é pai, não uma força cósmica e impessoal, não um vassalo que deve estar pronto a nos servir, obedecendo a certas palavras mágicas, como alguns têm dito por aí na internet. Você que gosta de ver aqueles caras que são poderosos na internet, cuidado, porque eles mandar em Deus. Tem um monte de apóstolo hoje em dia nas redes sociais que dizem: olha, você deve determinar que Deus faça determinada coisa, decrete e seja frustrado. Vou botar uma postagem dessa, vou fazer um vídeo desse lá, Antônio, depois a gente monta. Decrete e seja frustrado, decrete e quebre a cara, decrete e passe vergonha no crédito ou no débito. Ora, se alguém vai decretar alguma coisa para Deus, diante de Deus vai ordenar que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa? Deus não tem obrigação de fazer nada. Mas também, segundo, porque reconhecemos o cuidado providente de Deus. Não é só o fato que a gente reconhece que não tem poder nenhum no nosso decreto, mas porque, gente, Deus é bom, gente. Deus é bom. O Senhor é bom. O Senhor ouve as nossas orações sempre. E Ele vai sempre nos responder. Só que a gente não entende as coisas. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. O tempo dele é diferente do nosso tempo. O momento em que ele definiu, por sua sabedoria e poder, realizar as coisas, é o momento certo, é o tempo justo, é o lugar onde todas as coisas acontecem. Por isso a oração, como Paulo diz, como é que a gente deve apresentar a oração? Nem ia terminar, mas vou terminar por aqui e vou lembrar do texto, mais ou menos de cabeça, que Paulo diz aos Filipenses: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições por meio das orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Ore. Ore por tudo que você julgar que você precisa. Ore. Coloque diante de Deus. Vamos terminar esse culto nessa manhã orando, colocando diante de Deus as nossas necessidades, com orações e súplicas. Quando necessário, a súplica é algo que aflige tanto o nosso coração, uma necessidade que a gente julga que tem tanto, de algo que
que é tão importante para a gente, que a gente vai fazer muito mais de uma vez, vai fazer muito mais do que só um pequeno momento. Aquela oração vai fazer parte do seu dia. Você vai almoçar com alguém e você vai estar lembrando: Senhor, eu preciso disso. Você vai botar o seu filho para a escola e você vai dizer: Senhor, eu preciso disso. Você vai se alegrar num aniversário, você vai dizer: Senhor, eu preciso disso. Você vai deitar antes de dormir, você vai se lembrar: Senhor, eu preciso disso. E vai suplicar, suplicar, suplicar. Faça Deus conhecedor das suas necessidades. Ele já conhece, é verdade, mas faça-o conhecedor por meio da oração e da súplica. Faça, bata na porta, mas faça isso, como diz Paulo, com ações de graças. Faça isso e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Faça isso e diga: Deus, obrigado. Eu não sei qual vai ser a resposta, mas eu sei que o Senhor vai me responder. E eu sei que a sua resposta é melhor do que a minha pergunta. E a sua resposta é melhor do que a resposta que eu tenho proposta. Ações de graças, confie. Senhor, eu oro, eu peço, eu suplico, mas eu entrego, está aqui. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só que Paulo diz um pouco antes lá: não andeis ansiosos por coisa alguma, sejam porém as vossas petições. O que guarda o nosso coração e a nossa mente da ansiedade? Diz o salmista: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deita e dorme, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eles oram aos seus amados oram, seus amados trabalham, seus amados granjeiam as circunstâncias para tentar acertá-las, justificá-las, vencê-las. Mas o que eles não podem fazer, Deus faz enquanto dormem. Vamos orar? Vamos orar nessa manhã. Vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Qual é a sua? Qual é a da sua família? Qual é o troço difícil que você vive? Qual é o negócio que aperreia você? Que já vem anos arrastando isso, que é uma expectativa do seu coração, que é uma necessidade da sua vida. Eu sei que você já tem feito Deus conhecedor disso. Esse é só mais um momento, se você quiser, de orar por isso. Ore nesse momento, de pé, sentado, de joelho, abraçado ou solto, do jeito que você quiser. Sente dos céus estão abertos e
do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é precioso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois-me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, o seu Aleluia. Posso afirmar para você, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, que Deus tem ouvido as suas orações. Ele vai responder, Ele sempre responde, e Ele vai responder da maneira dele, que não é uma maneira aleatória, mas é a maneira correta, boa, justa, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus vai fazer, tenha paciência, Deus vai fazer no seu tempo. Tenha submissão, Deus vai fazer do seu jeito. Tenha confiança, o jeito de Deus é o melhor. No tempo certo, você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que respondeu minha necessidade, à sua maneira, que me deu pão quando eu pedi uma pedra, que me deu um peixe quando sem querer eu pedi um escorpião. Eu não sabia o que falava, mas Deus entendia a minha necessidade. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente sua vida. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo com a sua consolação, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a Igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.